Fala, Júlia. Vamos lá então resolver essa questão aí de matemática. A questão fala o seguinte, ó: no quadrado ABCD, de lados 2, os lados AB e BC são diâmetros dos semicírculos. Determine a área da região sombreada. Então nós queremos aqui calcular a área daquela região lá de cima, essa região que está aqui, ó, sombreada. Então aqui a gente vai ter que pensar em uma estratégia, como que a gente vai fazer para calcular essa área, tá? Vamos aqui embaixo então, eu destaquei a figura. Depois de você olhar bastante para a figura e pensar, você poderia fazer isso aqui, ó. Nessa parte do círculo aqui de baixo, você parte ele no meio aqui, ó. Ao partir esse círculo no meio, você vai ter aqui, na verdade aqui é um semicírculo, né, metade do círculo. Você vai ter essa porção aqui, ó, do círculo. Isso aqui representa um quarto de círculo, ó, um quarto. É como se fosse uma pizza partida em 4 pedaços e você está tomando um pedaço dela. Da mesma forma, se a gente partisse aqui, ó, aquele círculo que está ali na vertical, nós teríamos também essa outra porção aqui, esse outro setor de círculo, que ele representa também um quarto de um círculo aqui, ó, essa parte de cima. E aí a gente tem então um quarto mais um quarto, que daria metade, né? Metade de um círculo. Agora, se o lado desse quadrado é 2, quanto que é o raio desse círculo aqui, ou seja, desse quarto de círculo? É metade do lado do quadrado, é 1. E você vai observar ainda que aqui formou-se um quadradinho, ó. Esse lado aqui mede 1, esse lado aqui mede 1, e aqui é o raio desse quarto de círculo, ó, que é 1 e 1 também, ó. Então, nós temos aqui três formas geométricas. Vamos chamar aqui essa primeira forma de A1, que é um quarto de círculo, essa outra forma de A2 e essa terceira aqui é um quadrado, né? Vamos chamar de A3. Então, nós vamos concluir que somando essas três partes, mais a que a gente quer, vamos chamar de R, a região que a gente quer, que é a região sombreada, nós temos todo o quadrado, ó, o quadrado total. Então vamos começar agora a fazer nossas contas. Aqui a estratégia que a gente vai usar que vai ser a seguinte: a gente vai pegar a área do quadrado, que é tudo, e subtrair dessas três áreas A1, A2 e A3. Tá? Então vamos lá. Ó. Começando, a área do quadrado, que eu vou chamar de AT, que é a área total, a área do quadrado é lado vezes lado. E qual é o lado do quadradão aqui, ó, o quadrado total? É 2, que ele falou lá na questão. Então esse quadrado grande aqui, ele tem área, lado, aliás, igual a 2. Então a área dele vai ser o quê? Lado vezes lado, 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado, que dá 4. Beleza, vamos guardar essa informação. Ok, agora nós queremos a área R. Eu vou calcular a área 1, a área 2 e a área 3 e subtrair da área total aqui. O que sobrar é a área R, tá? Então vamos lá. Qual vai ser a área 1? A área 1 é um quarto de círculo, que é justamente igual à área 2, que é outro quarto de círculo, tá? Então vai ficar isso aqui. Quanto que é a área do círculo? πr quadrado. Como a gente tem ali um quarto de círculo, eu vou dividir por 4, então. É como se eu estivesse pegando um quarto da pizza, no caso uma pizza, imaginando que ela tem 4 pedaços, eu estou comendo um pedaço, uma fatia. Ok, então nós vamos ter isso aqui, ó, π vezes r. Quem é o r aqui do círculo? A gente viu que é 1, ó, porque é metade do lado do quadrado. É isso aqui, ó, o raio do círculo é 1. Então fica π vezes 1 ao quadrado dividido por 4. Ó. Então vai ficar 1 ao quadrado 1 vezes π, π dividido por 4. Então π sobre 4 é a área de cada quarto de círculo aqui, tá? Agora, como nós temos 2 quartos de círculo, então 1 quarto mais 1 quarto dá 2 quartos. E 2 quartos é metade, tá? É metade. Então eu posso dizer que a área 1 mais a área 2, área 1 mais a área 2 é igual a 2 vezes isso aqui, ó. Então 2 quartos de π, que é igual, simplificando por 2 em cima e embaixo, a π sobre 2. Então, eu vou guardar essa informação aqui. Ó. A área 1 mais a área 2 é π sobre 2. Ok, agora vamos calcular a área 3. Vamos então para a área 3, que é a área de um quadrado menor. Não é o quadrado grande, que o quadrado grande está em preto, a gente já calculou. Então, a área 3 é essa área aqui. Ó. Vou até pintar aqui de amarelo. Ó. Dá uma olhada nessa área 3. Vamos lá então.
Qual é a área 3? É a área de um quadrado. E qual é a área do quadrado? Já fizemos ali, lado vezes lado. Então, a área 3 é igual a lado vezes lado, o lado do quadrado. Mas qual é o lado desse quadrado mesmo? É 1, ó, que é metade do quadrado grande. Ó, tá aqui. Então, fica 1 vezes 1. 1 vezes 1, ou 1 ao quadrado, que é igual a 1. Beleza, agora nós temos todos os ingredientes aqui para conseguir achar a área da região, a área R ali, aquela região R. Então vamos lá, vamos pensar assim, ó, a região R, ela vai ser o quê? Ela vai ser a área total do quadradão, menos a área 1, menos a área 2, menos a área 3. Então, a área total menos aquelas três regiões é igual à área que nós queremos. Então, vai ficar assim, ó. Vamos substituir os valores. Qual é a área total? 4. Qual é a área 1? Cadê? Está aqui. A área 1 e a área 2 eu já somei, né? Então, área 1 e área 2 deu aquele valor ali, π sobre 2. Então, eu vou subtrair logo as duas juntas, ó. π sobre 2. Menos a área 3. Quanto que deu a área 3? Está aqui, ó. A área 3 deu 1. Então, isso aqui vai ficar 4 menos 1, 3 menos π sobre 2. Está aqui. Então, essa daqui é a nossa área sombreada. 3 menos π sobre 2. Ok? Guarda essa informação, então, isso aqui responde a letra A. Agora, vamos para a letra B. Na letra B desse exercício, ele está perguntando aqui, ele está pedindo para determinar a área de um triângulo equilátero em função da sua altura h. Vamos lá então, aqui a gente vai precisar do teorema de Pitágoras, o teorema mais conhecido da humanidade, né? Principal da matemática. Então imagine que peguemos aqui um triângulo equilátero, ó, aqui está o triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os três lados iguais. Vamos supor aqui que esse lado mede L, esse lado mede L e esse lado mede L. Consequentemente, a gente poderia dizer que os três ângulos internos aqui são iguais. Então, três ângulos iguais. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então cada ângulo vale 60, tá? 60 graus, mas não vamos precisar disso não. Vamos baixar a altura aqui do triângulo equilátero, pode ser referente a qualquer vértice, qualquer base, vai ser tudo igual, que os três lados são iguais. Essa altura, ela vai ser também a mediana e vai ser também, isso não importa para esse caso, vamos chamar só de altura, mas ela parte o lado ao meio também, mas não importa aqui, vamos chamar de h, só altura, ok. Então observe que essa altura, ela vai chegar aqui na base com 90 graus. Então nós temos aqui um triângulo retângulo aqui acontecendo, ó. Esse triângulo retângulo, um lado dele que é a altura aqui para a gente mede h, e esse lado aqui da base dele, eu vou até apagar, opa, apagou demais, deixa eu desfazer, não queria apagar tudo, queria apagar só uma parte, mas deixa então, eu vou considerar só uma parte aqui do triângulo, ó. Não o triângulo todo, só esse daqui que eu estou pintando de vermelho, ó. Esse daqui, ó. Vamos considerar só esse da direita. Essa base dele aqui é L sobre 2. Por que é L sobre 2? Era o lado do anterior, do original, só que partido ao meio, então lá L sobre 2. Esse lado aqui dele, que é a hipotenusa, o maior lado, e de frente para o ângulo reto, mede L. E esse daqui é o H, que é a altura dele, que é a altura do triângulo equilátero, tá? Que a gente está querendo. Qual é a altura do triângulo equilátero? Ok? Então vamos lá. Vamos escrever aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras, nós vamos ter a hipotenusa, que é L ao quadrado, é igual a um cateto ali é o H ao quadrado, mais o outro cateto, que é o L sobre 2 ao quadrado. Eu quero aqui o h, eu vou isolar a letra h. Então, eu vou ter L ao quadrado desse lado. Esse L sobre 2 ao quadrado vai ficar L ao quadrado dividido por 4, porque 2 ao quadrado dá 4. E ele vai passar para o outro lado aqui da equação, no caso, o lado esquerdo, negativo. Então, vai ficar L quadrado sobre 4. Isso é igual a h quadrado. H é a altura, tá? É a altura ali que a gente quer. Beleza, então observe que isso aqui, L sobre 2, é como se tivesse um 1 aqui embaixo. Então vamos pensar em pizza. O L ao quadrado é a nossa pizza. Nós temos uma pizza menos um quarto de pizza, que dá quanto? 3 quartos de pizza. 3 quartos de pizza. E a nossa pizza é o L quadrado. Então, eu vou pegar agora, isso é igual a h ao quadrado. Eu vou tirar esse quadrado daqui e ele passa para o outro lado como raiz.
Então, fica raiz quadrada de 3/4 de L quadrado. Observe que L ao quadrado, aqui é a raiz quadrada, a gente não coloca, mas tem um 2 aqui. Esse L quadrado, ele pode sair da raiz, porque é raiz quadrada. É como se fosse uma prisão e ele tivesse o dinheiro da fiança, que é o quadrado. Então, o L sai da raiz, o 3 não está ao quadrado, então ele fica preso na raiz. E o 4, o que é 4? É 2 ao quadrado. Então, é como se o 2 saísse da raiz, porque a raiz de 4 é 2. Então, 2. Então, nós descobrimos aqui a altura de um triângulo equilátero em função do seu lado, tá? Em função do seu lado. Ok, vamos voltar lá para o exercício. O que ele queria? Ele queria a área de um triângulo equilátero em função da sua altura. Então, vamos lá. Como que é a área de um triângulo? Agora, a gente tem que pegar todo o triângulo, tá? Todo o triângulo original aqui. Deixa eu voltar, passar o preto aqui. Todo o triângulo original, que é esse grandão aqui, ó. Qual é a área de um triângulo? A área do triângulo é base dele, mas a base desse triângulo é L, vezes a altura dele. Mas qual é a altura dele? A altura dele é H. E acabamos de calcular H. Ó, quanto que é aqui o H? H ele é L raiz de 3 sobre 2. Então, como que é a área do triângulo? Base, L, vezes a altura, que é isso aqui, dividido por 2. Ó. Essa aqui é a expressão geral da altura da área de um triângulo equilátero, tá? Vai ficar L vezes L, L ao quadrado, vezes raiz de 3, e aqui está dividido por 2 2 vezes 2, 4. Isso aqui é a área do triângulo equilátero em função do seu lado L, tá? Agora, aqui no exercício ele coloca, determine a área de um triângulo equilátero em função da sua altura. O que nós teríamos que fazer agora? Seria colocar no lugar do L o H. Ó. Então, no lugar do L, eu teria que escrever o H. É meio fora do comum que se pede. Essa daqui é a expressão mais tradicional, que vai aparecer no Enem, que vai aparecer nas questões. A área do triângulo equilátero é lado quadrado, raiz de 3 sobre 4, foi demonstrado aqui. Agora, nesse exercício, ele quer que coloque em função da altura. Um pouquinho diferente, mas vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, vou isolar o L, para quê? Ao isolar o L vai ficar em função de H. E aí eu substituo ali no lugar do L. Então vamos lá, deixa eu dar uma isolada nesse L. Passa esse 2 para lá, ele está dividindo, passa multiplicando. Passa esse raiz de 3 para cá, ele está multiplicando, passa dividindo. Então eu concluo que o L ele é 2H sobre raiz de 3. Agora eu pego e substituo ali. Vamos ver como é que vai ficar. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, a área do triângulo equilátero, que esse formato é o tradicional, mas vamos fazer agora em função de H, é L ao quadrado, e o que é L? Está aqui, ó, do lado. Isso aqui é o L, esse valor aqui em função de H. Então, L ao quadrado, aquilo lá, 2H sobre raiz de 3, ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4. Ó, vamos ter isso aqui. Ó. Vamos ver como é que isso vai ficar. Ó. Deixa eu colocar aqui embaixo, mais espaço. Vamos ver como é que vai ficar. Nós vamos ter aqui, então, que a área vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, vezes h ao quadrado, Ó. Agora, essa parte aqui de baixo, ó, raiz de 3 ao quadrado, é raiz de 3 vezes a raiz de 3, que dá raiz de 9. E a raiz de 9 é 3, vezes a raiz de 3 aqui, dividido por 4. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó, aqui é como se fosse uma divisão de fração, tá? Repete a primeira, a de cima, então, nós temos, ó, 4 vezes h ao quadrado vezes raiz de 3, vou colocar tudo junto aqui, 4 raiz de 3 vezes h quadrado, dividido por 3. Aí, a de baixo é 4 sobre 1, inverte, né? Então, repete a primeira, inverte a segunda. Então, nós vamos chegar nisso aqui, ó, 4 raiz de 3 vezes h quadrado dividido por 3 vezes 4. Observe que esse 4 dá para cortar. Ó. Corta aqui. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, h quadrado raiz de 3 sobre 3. Ó.
h² raiz de 3 sobre 3. Essa então seria a área do triângulo equilátero em função da sua altura h, tá? O que não é muito comum de ser usado, usa mais esse formato aqui, ó, que é a área em função do seu lado. Fala o lado e você acha a área do triângulo equilátero. Beleza? Então é isso. É uma questãozinha assim mais voltada para quem vai fazer exatas, né? Para um aluno de exatas, ela tem mais o perfil de exatas, tá? Está desenvolvida aí, depois é só você pegar, pausar para tentar entender direitinho a questão. Falou!